Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, vocês estão conseguindo ler bem? O primeiro ponto que a gente tem de diferença é objetivos de negócio e objetivos de comunicação. Só um ponto. Hoje, como a gente tem duas aulas, essa aula ela tem 3 modalidades. A primeira é quando uma aula só. Não é o caso de vocês. Mas aí a gente corre para enfiar tudo no mesmo dia. Ok? Não é o caso, graças a Deus, porque enfiar toda essa matéria em 3 horas e meia não fica muito legal. Tem o segundo caso, que é quando vocês têm 2 encontros, hoje e amanhã. Então, a gente costuma, no primeiro encontro, falar de algo mais básico, teórico e tal, e pega algumas contas. E o segundo dia costuma ser, eu vou até pedir para amanhã vocês trazerem laptops, que aí o segundo dia ele costuma ser de meter a mão na massa no Excel, para a gente aprender a fazer algumas contas, trabalhar e montar um relatóriozinho básico de métricas, que eu imagino que seja o objetivo, certo? De vocês. Ok? Legal. E com 3 a gente já tem um pouco mais uns sambas, umas coisinhas um pouco mais divertidas. Mas aqui a gente vai falar então hoje mais sobre objetivos de negócio e objetivos de comunicação. Qual é a diferença entre cada um deles? Objetivos de negócio são aqueles objetivos em que o caminho em si da sua operação, da estratégia do seu negócio como um todo, vai ser definido a partir do atingimento de determinado ponto. Traduzindo-se em um bom português. Se eu tenho uma fábrica de canetas, né, de canetas pilô, para escrever no quadro, canetas de quadro branco. Essa fábrica, acabei de abrir essa fábrica aqui em São Paulo, etc, e começo a vender para outros mercados, outros estados. Qual que é o meu principal objetivo de negócio com a minha fábrica de canetas? Na opinião de vocês? Vender canetas. Parece óbvio, né? É óbvio. Na verdade, o grande objetivo de uma fábrica de qualquer coisa é vender o produto. Qual o grande objetivo de uma empresa de hotelaria? São alguns até, na verdade. Vender quartos, ou seja, vender o serviço, vender alimento e bebida, que é a parte de complemento, e outras cositas mais, mas normalmente relacionados à venda. Quando a gente fala de objetivo de comunicação, a gente está falando em geral de coisas relacionadas mais às plataformas de comunicação que vão me ajudar a alcançar esses objetivos de negócio. Ou seja, de modo a conseguir vender mais canetas, eu vou colocar um outdoor, por exemplo, numa área super movimentada, uma Vila Olímpica, que nem pode outdoor, sei mesmo. Vamos pensar, tá, foda de São Paulo sempre é isso. Eu sempre esqueço da lei da cidade limpa, que já tem uns 15 anos, mas tudo bem. Não, eu ia falar out of home, então, elevador, eletromídia, só para deixar a coisa mais lá. Então, tipo, sua empresa vai poupar custos com essa nova caneta do Pedro, tal, que escreve recarregável, tal. Compre na papelaria mais próxima de você. Quando eu coloco essa inserção numa eletromídia da vida, que é mídia out of home, eu vou trabalhar em termos de número de exposições, número de dias que ela vai ficar no ar, etc, etc, etc. A minha métrica para avaliar o sucesso da minha mídia vai ser o quê? Número de canetas vendidas? Não necessariamente. Vai ser basicamente o número de pessoas impactadas, número de vezes que eu consegui mostrar aquela determinada ação, aquele determinado anúncio criativo em si. Ou seja, são objetivos que vão me levar ao meu objetivo de negócio, que é vender canetas, porém são analisados de uma maneira mais relacionada à plataforma de comunicação. Por que essa diferença é importante? A maior parte, essa mesma matéria tem 2 versões. Uma versão para e-commerce, que é a outra turma que tem, e uma versão para marketing digital. Normalmente, para marketing digital, a gente acaba muito focando aqui. Claro que, obviamente, sempre tem objetivo de negócio, etc, etc, mas a gente acaba pegando muito mais as métricas de comunicação. Alcance, frequência, usuários únicos, números de cliques, curtidas, compartilhamentos, click-through rate, todos esses nomes bonitos que vocês ouvem por aí. Principalmente métricas de mídia. Tá? São as principais métricas que a gente tem por aqui. As métricas aqui são mais relacionadas, eu tenho uma lista delas no final, Customer Lifetime Value, ou seja, valor de vida do meu cliente, não da vida tipo quanto vale seguro de vida, mas tipo quanto eu espero ter de receita e de rentabilidade a partir de um determinado cliente. Por que só já adiantando, já dando spoiler, por que vocês acham que é importante eu saber qual a expectativa de receita de um cliente meu? Gente, podem errar, tá? Não tem problema, vamos lá. Saber quantos clientes eu preciso para atingir o meu objetivo. Se eu sei quanto eu gastei para montar minha fábrica, isso é um caminho. Mas tem uma coisa até mais simples do que isso. Cara, se eu espero que eu vou ter uma receita, aí eu vou usar a palavra, uma expressão mais técnica, um fluxo de caixa descontado, olha que bonito, né? Mas se eu espero que eu vou ter um valor presente X, sei lá,
R$300 de receita de cada cliente trazidos a valor presente, faz sentido eu gastar uma mídia de R$250 para adquiri-lo? O ROI, né, que você falou, que é a formulinha que a gente vai pegar daqui a pouco. O ROI dessa equação ele vai ser ruim? Não vai ser bom. Ou seja, ele vai ser muito próximo a 1. Ou seja, eu vou estar pagando 250 para receber 300. Talvez eu possa ter outros exemplos de comunicação, de mídias que possam ser mais eficientes. Ok? Bem, isso aqui é bem contábil, mas isso é uma diferença super importante em relatórios de métricas. Quem aqui já fez contabilidade? Não. Alguém já passou por contabilidade? Não, credo, Deus me livre. Tá, é só bem rápido, porque esse é um conceito que a gente pega da contabilidade e que a gente deve aplicá-lo. E, cara, quem trabalha em empresa já ouviu essas expressões, que é basicamente caixa e competência. Na contabilidade, o que é caixa e o que é competência? Caixa é quando você conta pelo dinheiro que está circulando ali, naquele momento. Então, suponhamos que eu estou te vendendo essa caneta. Marcela, né? O faturamento. É o faturamento, mas faturamento ali. É a troca do dinheiro. Então, se eu estou... Marcela, você vai comprar esta caneta por R$5, tá? Só para nosso exemplo maravilhoso aqui. Não precisa pegar R$5, fique tranquilo. Então, eu cheguei, ela acabou de me dar R$5, eu fiz a troca, dei a caneta para ela, ela me deu o dinheiro. Esse dinheiro, quando entra na minha contabilidade pelo regime de caixa, eu estou declarando esse dinheiro hoje. Quando eu falo da competência, eu estou falando, na verdade, quando o bem em si é comprado, quando é feito, digamos assim, o contrato da coisa, mas não necessariamente quando o dinheiro é recebido. Eu posso ter o recebimento no mesmo dia do contrato? Posso. Uma compra à vista, em geral, de uma caneta sem parcelamento, sem nada disso, vai ser o recebimento no mesmo dia que eu estou declarando. Mas quando você parcela um carro, quando você parcela uma casa, quando você parcela uma viagem num dos meus maravilhosos hotéis, que estamos inclusive com um momento de brincadeira, mas quando você parcela uma viagem para um hotel em 12 vezes, pelo regime de caixa, eu vou declarar todo o dinheiro que você está pagando, ainda que seja em 12 prestações, você vai pensar nisso uma vez a cada prestação. Então, se eu dividir em 12 vezes iguais, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, que é o dinheiro que está entrando, ok? Se eu estou falando pelo regime de competência, e aí eu vou declarar isso como uma venda que eu realizei hoje, ok? Não importa muito a questão do caixa. Como que se traduz para a questão de métricas? Algumas métricas, principalmente as financeiras, quando você vai trazer a valor presente, eu preciso saber se eu conto o valor com base no dia da venda, com base no dia em que ocorreu a transação, ou se eu trabalho isso com base na expectativa de um fluxo de caixa. Isso parece um pouco mais sofisticado, mas quando que isso vai fazer mais sentido para vocês? Quem já trabalhou com o Google Analytics? Já tiveram aula de já? Foi com o Martin ou com... Quem que deu essa aula para vocês? Ah, o Otávio é ótimo. É que o tema é bem pesado, tá? Assim, o tema é bem pesado. Ele deve ter comentado com vocês sobre uma tal de janela de atribuição? Tá, look back, janela de atribuição, modelo de atribuição, não. Tá, só para... O que é o modelo de atribuição? É como que eu vou atribuir um valor para um determinado clique, para uma determinada ação. Então, se eu estou no Google Ads, né, na parte de anúncios lá, do search, de busca, eu clico hoje e eu compro agora, legal, esse clique foi responsável pela minha venda. Mas se eu clico agora e daqui a uma semana eu volto no site, mas isso só acontece porque eu cliquei hoje. Dependendo do modelo que você usa, é o tal do last click que as pessoas falam, eles vão determinar que só o último clique, last click, foi responsável pela conversão, senão eu vou atribuir pesos ao longo dessa jornada, que é bem parecido uma coisa com a outra. Isso é importante, mas talvez para o nível que vocês estão agora, a gente não vai trabalhar nisso. O problema é que é exatamente aqui, logo depois daqui, que a gente vai fazer um pequeno exercício, isso vai fazer um pouco mais sentido para vocês. A gente vai traçar, eu posso até já adiantar isso para vocês, porque eu acho que vai ficar mais divertido. A gente vai traçar um mini plano de métricas, e aí vocês vão perguntar, cara, como assim? A gente acabou de começar. Sim, isso foi uma coisa que eu comecei a fazer 2 anos atrás, e eu descobri que por alguma razão pedagógica que eu desconheço, mas por alguma razão mística deu certo, é muito interessante quando vocês fazem, em 2 momentos diferentes, uma atividade similar. A primeira atividade, vocês vão fazer daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, vocês vão traçar sem grandes conhecimentos de como é a estrutura.
Vocês vão pegar um pouco da experiência de vocês, eu vou dar algumas dicas, vou passar pelos grupos e a gente vai construindo isso junto. E amanhã, depois de passar por tudo que a gente vai passar hoje, vocês vão fazer meio que a mesma coisa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão traçar um pequeno plano de métricas. O que é um plano de métricas, para dizer uma coisa mais simples assim? Plano de métricas é você explicar o que eu quero mensurar, por que eu quero mensurar e quais resultados vão ser aplicados, vão ser derivados a partir daquela mensuração. Quando a gente perguntou a altura dela e dela, a primeira pergunta foi, ok, mas para que você quer saber isso? Como é que você vai aplicar isso? Qual o tipo de comparação que eu vou ter? Quando você fala, cara, quantos usuários únicos eu tenho no meu site hoje? 5.000. Quantos usuários únicos eu tive no meu site ontem? 4.000. Legal. O que eu faço com essa informação? Se você não tem uma resposta para o que eu faço com essa informação ou qual a utilidade dessa informação no meu negócio, provavelmente você não deveria estar mensurando isso. Ok? Por quê? Se vocês forem pegar o Google Analytics, no detalhe, você tem mais de 5.000 métricas diferentes. Tá? Então, assim, é que a gente costuma só olhar as principais, mas se você for olhar no detalhe do GA, você tem usuários únicos, compras únicas, transações únicas, SKUs, números de SKUs, não sei o quê, e você tem as combinações das métricas. Então, no fundo, a grande questão não é saber exatamente como mensurar a coisa, isso os sistemas já dão para vocês. A questão é saber o que é importante mensurar. Já estou dando spoiler e adiantando que vocês vão perceber que mesmo tendo coisas muito sofisticadas, no nosso dia a dia, a gente vai mensurar as coisas mais simples possíveis. Na prática, a gente vai continuar mensurando em termos de usuários, cliques e coisas do gênero, mas isso eu vou deixar que vocês descubram um pouquinho na prática, tá? Para que vocês consigam fazer o exercício daqui a pouco, a gente tem que ter ideia de duas coisas. Um pouco de uma estrutura, ou seja, o que cada racional de métricas é, e depois a gente volta no funil de conversão, que é o próximo slide. Funil de conversão, não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, imagino que sim, tá? Mas a gente só vai revisar, porque aí quem não viu não fica melindrado de não lembrar de ter visto. Na parte de estrutura, isso aqui vocês ainda não viram, então isso aqui é mais tranquilo. Quando a gente fala de métricas, eu falo de métricas que sempre são específicas para cada setor econômico. Então, métricas para avaliar mídia, propriamente, sei lá, o sucesso. Eu trabalhei um tempo na SPN também, na parte de mídia, que a gente tinha uma house lá, que era bem legal, trabalhar com esporte é legal. Embora eu não tenha time de futebol, isso são outros 500, mas sobrevivi um bom tempo lá na SPN e as pessoas gostaram de mim. Isso é um bom ponto. Mas era muito estranho chegar, mas Pedro, qual é seu time? Imagina uma redação de pessoas fanáticas por futebol. Todas as pessoas são totalmente fanáticas por futebol. Então, eu não tenho. Tá, aí as pessoas, é como se eu estivesse xingando, né, a mãe do cara, mas tudo bem. Porque eu falei da SPN? Ah, tá, setor. Se eu sou publisher como a SPN, se eu vendo conteúdo e ganho publicidade em cima disso, meu conjunto de métricas relevantes é 1. Ou seja, número de usuários no meu site, número de impressões que eu tenho disponíveis para venda, que é a parte lá de programática, que mais para frente vocês vão ver provavelmente em outra aula, imagino, mas tem um curso, acho que só de programática, que é bem legal, e de programática bem interessante. Taxa de conversão. Por quê? De onde que vem o dinheiro, em geral, de uma mídia? De um veículo, uma Folha de São Paulo, uma SPN. De onde vocês acham que vem a grana? Tem os leitores, mas principalmente modelo de subsídio cruzado. Então, quando eu chego, vamos supor que você é da... Qual a sua empresa, desculpa? Eu trabalho no mercado imobiliário. Ótimo, ótimo. Inclusive, precisamos conversar. Eu estou literalmente buscando um apartamento. Mas, literalmente, assim, vou visitar alguns nesse sábado. Assim. Sou o melhor cliente que você vai poder encontrar no mundo. Eu estou com dinheiro no banco querendo comprar. Olha que maravilha. Você também trabalha no imobiliário? Mas agora vamos trabalhar. Né, que a gente demorou 1 ano e meio para vender um apartamento lá no Rio. Aí vendeu e agora, agora vão aproveitar essa coisa de... Ah, você quer à vista? Tá bom, então eu te dou à vista, mas quero desconto. Quero desconto, seu desgraçado. Mas tudo bem. Vamos supor que você seja dono de uma grande imobiliária, tá? Inventa o nome aí de uma, por favor. Ixi, agora... Tá bom. Viva Real. Viva Real, bom. Se a Viva Real vai anunciar lá na SPN, o que eu tenho que entregar para a Viva Real para que ela se convença a anunciar no meu site? Número de usuários, impressões disponíveis, taxa de conversão, ou seja, cliques, etc, etc. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a Viva Real consiga ganhar leads, consiga fazer N coisas. Legal? Então,
dentro do setor econômico, mídia, publishers, esse conjunto de métricas faz sentido. Vamos mudar de setor econômico. Vamos supor que eu esteja trabalhando para a Petrobras, que agora está começando a sair da crise de imagem. Lembram? Pequena crise de imagem que eles tiveram nos últimos anos, com alguns pequenos escândalos e algumas coisas muito leves. Pequeno, detalhe, assim. E vocês estão notando que eles estão fazendo muitas campanhas aspiracionais, aquela coisa mais emocional. Eles têm feito menos campanhas vendendo propriamente coisas, falando mais sobre, mudamos, não sei o que e tal. Legal. São campanhas, na verdade, de branding, né? Vocês conhecem a parte de branding, tá legal, ok? Quando eu trabalho com branding, eu não estou muito preocupado em conversão, eu estou preocupado em alcance. Então a gente vai ver grupos de métricas que são chamadas métricas de alcance. Basicamente, número de pessoas, número de usuários, número de impressões entregues, número de cliques, eventualmente, quando eu estou falando de um hot site, de um tipo de especial publicitário, essas coisas do gênero. Se eu estou falando de uma Netshoes, ou seja, e-commerce na veia, são outros 500. Netshoes, olha, eu sou o Pedro, eu sou um grande influenciador de moda. Mentira, olha o nível, né, da coisa. Zero moda, mas assim, sou um grande influenciador do meu Instagram, tem 30 mil seguidores. Fala, nossa, Pedro, que legal. Qual a sua taxa de conversão? Não, mas eu te dou visibilidade. Falei, cara, muito obrigado, mas quanto que você vende? Né? Vocês perceberam a diferença? 3 setores na mesma economia brasileira com objetivos diferentes. E você pode ter outros setores ainda, o governo é um outro setor, o setor econômico também, que tem outras demandas e outros conjuntos de métricas. Se eu sou a campanha que eu uso sempre, é o Ministério da Saúde, campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis no Carnaval. Qual que é o objetivo de comunicação dessa campanha? Chegar ao maior, literalmente target rating points, chegar no maior número possível de pessoas dentro do público-alvo, que é principalmente jovens e tal, e conscientizar a respeito da importância da prevenção. Esse é o grande objetivo, inclusive, de negócio. E o objetivo de comunicação vai ser, basicamente, alcance, impressões, ou seja, eu preciso mostrar a minha imagem. Querem ir mais longe? Que é o exemplo que as pessoas ficam até assustadas. Qual que é o objetivo de negócio? E sem piadinhas, por favor. Vamos de maneira bem respeitosa. Qual é o objetivo de negócio de uma igreja? Qual o negócio de uma igreja? Estou falando de uma igreja séria, tá? Uma organização religiosa séria. Qual o objetivo de negócio? Por quê? O dízimo é a forma de se manter, sim, mas no fundo, pensando bem polianisticamente, seria o quê? Salvar as almas, gerar um mundo melhor, etc, etc. Isso não deixa de ser um objetivo de negócio. É o negócio daquela organização. Negócio, gente, quando a gente fala de negócio em métricas, a gente não está falando necessariamente de negócio com fins lucrativos. A gente está falando de negócio no sentido de transação, de objetivo, de coisa a ser alcançada. Se eu falo de uma ONG, de uma Médicos Sem Fronteiras, é óbvio que eles vão ter que arrecadar, eles vão ter que, para conseguir fazer o objetivo deles, eles vão ter que arrecadar dinheiro, porém, no conjunto de métricas ali dos Médicos Sem Fronteiras, se vocês abrirem os relatórios anuais, vão ter o quê? Número de pessoas atendidas em áreas, em situações de risco, número de países em guerra que foram alcançados. Então, são métricas diferentes para setores econômicos diferentes. Métricas estratégicas e métricas operacionais. Qual que é a diferença de cada uma delas? Métricas estratégicas são aquelas métricas que vão influenciar diretamente na estratégia do negócio. Normalmente, métricas estratégicas são métricas relacionadas à receita. Tá? Na prática, no mundo, é isso. Então, na minha fábrica de canetas, minha métrica mais estratégica que eu tenho, se eu tenho um e-commerce da Pilot ou da Faber-Castell, seria o quê? Receita de vendas. Ponto. Posso variar isso para alguma outra maneira? Claro que eu posso. Receita de vendas de um determinado conjunto, de uma linha, de um determinado SKU, de um tipo de produto. Eu posso avaliar, talvez, receita por usuário, mas, em geral, os objetivos de negócio vão pautar as métricas estratégicas. Quais são as métricas operacionais? Todas as outras. Todas as que vão me ajudar a chegar nas minhas métricas e objetivos estratégicos. Aqui, vocês vão ter uma palavra que mais para frente vocês vão ver que é o famoso KPI. Key Performance, já ouviram essa expressão? Key Performance Indicator, que não é nada mais de indicador-chave de desempenho, ou seja, qual é a minha métrica mais importante num determinado projeto ou numa empresa, ok?
É nada mais do que isso. Tá? A gente vai ver por que é errado falar vários KPIs, eu tenho 5 KPIs. Não está correto. Porque se você tem 5 coisas muito importantes, talvez nenhuma delas seja tão importante assim. Então é uma questão de hierarquização. E no fundo, é a grande forma de você derrubar alguém que fala, eu tive essa discussão essa semana lá na empresa, assim. O cara lá da assessoria de imprensa, é um cara bom, tá? Não estou xingando a assessoria de imprensa, não. Mas fala, estou contratando uma nova agência e aí a gente está acertando esses objetivos aqui. Aí tava lá a coisa que eu mais odeio. Não sei quantos números de seguidores. Eu falo, cara, mas para que você quer número de seguidores? Né? Me explica, me dá uma razão. Assim. A gente quer porque é legal ter, não sei o quê. Eu falei, tá, mas desenvolva. É legal, tranquilo. Mas por que eu não uso esse dinheiro para exposição, para alguma coisa, mídia, uma coisa mais assim? E no fundo você acaba descobrindo que o que a pessoa acha que é uma métrica estratégica, que seria o número de seguidores, na verdade é uma métrica operacional. A métrica estratégica seria basicamente o quê? Número de novos clientes, etc, etc. Ou seja, a parte de conversão. A gente vai pegar isso mais em detalhe para frente. Sempre deve derivar dos objetivos, isso é básico, ou seja, se você não tem como dizer de pronto que a métrica X está ligada ao objetivo Y, essa métrica não deveria estar sendo mensurada ou não deveria estar sendo considerada. Posso, numa empresa, todo mês mensurar o peso dos meus colaboradores? Esqueçam que existe a CLT. Em breve não vai existir mesmo, mas esqueçam que existe a CLT, tá? Que proíbe, de certa maneira, esse tipo de comportamento. Mas não existindo a CLT, eu posso fazer isso? Posso, não posso? Galera, balança, vamos lá, momento da verdade. Aí eu faço lá o controle de peso dos meus colaboradores. Legal. Para que serve isso? Vocês conseguem ver alguma ligação disso com o objetivo de negócio da minha empresa de canetas? Não. Então, se você não consegue ver uma ligação direta com o objetivo de negócio ou de objetivo de comunicação, você não precisa medir. É o que a gente chama muito de métricas de vaidade. Tem um nome bonito para isso. Necessita de revisão periódica, normal. Se ela deixa de mensurar aquilo que deveria mensurar, provavelmente você corta. Preferencialmente, aqui são duas palavras ótimas, agnósticas e cross-platform. O que é agnóstico no mundo real? Se eu falo, fulano é agnóstico. Não tem uma religião definida, não tem uma divindade específica, não é que ele não crê, mas ele está de boa, assim, não é muito seguidor, se dá bem, digamos assim, com todo mundo. Quando eu falo de um sistema, isso é muito comum em TI, quando eu falo de um sistema agnóstico, de um software agnóstico, eu falo de um software que tem muitas interconexões com outros. Então, se eu falo que um programa é agnóstico, significa que ele roda bem em Windows, roda bem em Linux, roda bem não sei o quê, roda bem na nuvem, etc, etc. Quando eu falo que uma métrica é agnóstica, eu estou dizendo que essa métrica ela roda bem em diferentes plataformas, em diferentes contextos. Vou dar um exemplo para vocês. Como que eu meço? Todo mundo aqui achou que a gente só fosse falar de mídia online hoje, né? Errou. A gente vai falar um pouquinho de off também. Micael, só agora. Como que eu mensuro a audiência de um jornal? Vamos falar de revista, né? Revista é mais legal porque está morrendo mesmo. Essa está realmente morrendo. Revista Veja. Como que a Veja consegue dizer que é revista como a maior revista brasileira? Onde que eles se baseiam? Também, mas também tem as vendas avulsas, mas se eu somar assinatura com venda avulsa, eu tenho... Qual o nome mágico da coisa? Tiragem. E essa tiragem, em geral, se você tem uma venda próxima à tiragem, que é o que normalmente acontece, eu vou saber mais ou menos quantas pessoas estão sendo impactadas semanalmente pela minha revista. Legal. Passa esse contexto para um site da Veja. Qual que seria a métrica equivalente à minha tiragem no contexto do site? Assinaturas lá também. Vocês estão pegando... É quase isso. Mas lá eu não estou falando meio que de pessoas, em tese. Vocês estão certos, é do grupo. Usuários. Se eu estou de um lado pegando pessoas, eu tenho que pegar de outro pessoas. Se eu estou pegando eventos, ou seja, compras, de outro eu tenho que pegar esse em page views, etc, etc. Beleza, Facebook da Veja. Qual que seria uma métrica na mesma linha dessa de usuários? Fãs, ou então usuários, que você tem como saber o alcance semanal, ou diário, até mensal numa página do Facebook, dá para você ver. Então vocês percebem que eu estou usando a mesma métrica no fundo, a mesma métrica, usuários, em 3 contextos diferentes,
e que são plenamente comparáveis. Perceberam? Isso não é legal, a princípio? Putz, eu posso comparar mídias totalmente diferentes? Cara, isso é ótimo para você calcular uma coisa chamada ROI. Eu só posso comparar coisas que sejam comparáveis. Eu não posso comparar, por exemplo, banana com dinamite. Até posso, mas acho que o resultado não vai ser muito bom. Na verdade, talvez seja um pouco ruim. Mas eu posso comparar banana com banana, ainda que seja banana verde de um lado e banana nanica de outro. Mas são da mesma espécie, são do mesmo grupo de coisas. Então é isso que são as métricas que a gente chama de agnósticas e cross-platform, ou seja, funcionam entre diferentes plataformas. O Facebook ele tem uma métrica de usuários, o Twitter também tem uma métrica de usuários, os sites, o GA tem uma métrica de usuários, a tiragem é uma métrica, de certa maneira, de usuários. Então, quando você pega o Ibope, ele também tem um cálculo de usuários, que tem um outro nome para isso que eu esqueci agora. Então, no fundo, deem preferência a coisas que vocês possam comparar. Por quê? Porque, em geral, o pote é um só. O pote de dinheiro da empresa é um. E você vai ter que escolher onde que você vai alocar. A minha decisão hoje, eu como cara de mídia, como gerente de marketing, é, cara, você me dá 5 minutos só para contar os casos são sensacionais, assim. Como que eu calculo, um caso real, como que eu calculo quando chega algum influenciador e pede para hospedar de graça num hotel? Quantas vezes vocês acham que isso acontece por dia? São 9 hotéis, nós temos 9 hotéis no Brasil. 9 hotéis. Tem bons, tem uns hotéis bons. Depois do intervalo eu faço um merchan ali também. Não, só pra saber que tipo de Não, são 4 hotéis 5 estrelas, Natal, Foz do Iguaçu, Gramado e... É o Wish. É nosso, do GJP também. Tem o lá do Santos Dumont, que é 4 estrelas, são bem legais. tá. Então, basicamente... Imagina quantas pessoas por dia chegam lá no e-mail do marketing pedindo, desculpa, é um nome bonito, parceria. Parceria é um novo codinome para me dar de graça um quarto de hotel. Assim. Quantos vocês acham? Todo dia. Não, todo dia tem, isso eu te garanto. Mas por dia? Por dia. 3 vezes por dia. 10. Eu fiz, na verdade, 11 para ser mais preciso. Eu fiz a média de 2 semanas. Tem tantos? Tem. Volta e meia tem gente que realmente... Né? Vale a pena. Vou dar um exemplo muito simples. Glamurama, quem conhece esse portal? Joyce Pascovitch. Outro dia apareceu a Joyce Pascovitch. Não, teria como ficar no... Tipo, não precisava nem terminar. Tem, né? Tipo, para você ter... A gente dá um jeito para você, óbvio, né? Tipo, mas por quê? Não é só porque ela é a Joyce. Glamurama, cara... Eu acho que passa de 1 milhão de acessos mês fácil ali da coisa. Então, como é que eu calculo se o ROI é positivo? Eu faço exatamente isso, eu comparo. Eu pego e calculo uma base que a gente vai ver mais para frente chamada CPM, custo por mil. Porque eu sei quanto é o custo por mil de um Google da vida e eu calculo quanto é o custo por mil. Eu tenho 30 mil seguidores, legal. Vamos supor que você tem uma taxa de conversão aí, porque a gente sabe que orgânico não é muito bom, então você tem aí 5%. Estou sendo bem otimista. 5% de 30 mil dá, vamos lá, a gente divide por 100, 300, 1.500. Legal, então eu tenho aí 1.500 usuários que vão ser efetivamente alcançados pela minha propaganda. Já caiu. Desses 1.500, vamos supor que eu tenho uma taxa de conversão de 1%, que é alto até, tá? Então, 1% de 1.500 a gente está falando de 15%, 1%. 1% de 1.500, 15 usuários. Desses 15 usuários, conversão que eu falo para ir para o site, tá? Suponhamos que provavelmente eu vou ter uma taxa aí de, se a pessoa já vai para o site, em torno de 5 a 10% aí fazem alguma compra. 10% de 15 dá 1,5 pessoa. Aí você pode escolher 1 ou 2, qual que você prefere. Então, no fundo dessa ação, fazendo uma conta de padeiro, estou esperando ter um retorno de uma reserva de hotel. Numa ação dessa, com esse influenciador de 30 mil seguidores, tudo mantido como está pelo cálculo de mídia, talvez eu tenha uma reserva. E pode ser uma reserva de R$300. Aí a pessoa me pede uma estadia no valor de R$600. Como vocês vão ver o cálculo de ROI não é nada mais do que você calcular quanto você está pagando de um lado e vendo quanto você está recebendo de outro. Quanto eu estou pagando, pode ser o quanto eu estou deixando de ganhar também. Então, se eu estou dando R$600 aqui e recebendo R$300 do outro, vocês não precisam ser muito mágicos para ver que
Essa parceria está muito por um lado. E robustas no tempo significa que elas são duradouras, ou seja, que elas não vão ser deprecadas. Deprecadas é um nome ótimo, tá? Que deprecada significa quando uma determinada coisa em tecnologia não é usada mais. O Google, ele é mestre em colocar coisas, em fasear coisas para fora. Então ele apaga uma métrica, fala, cara, a partir do dia tal, tal métrica não será mais usada. Ponto. Então o ideal é que você use coisas que sejam mensuráveis ao longo do tempo, ok? Só recapitulando para vocês, a parte básica do funil de conversão, awareness, que é a parte... Lembram disso? Todo mundo lembra? Posso pular? Então, só bem rápido, tá? Conhecimento, interesse, decisão e ação. Existe também, a gente não é louco, eu sei que isso está desde os anos 60 e tal, existe também aquela proposta do Google já há uns 10 anos, que é o tal do ZMOT, que é o Zero Moment of Truth. Que não é nada mais do que falar que no meio online as pessoas não têm, obviamente, uma jornada tão bonitinha assim. Elas vão, olham, se interessam, aí chega, reserva, decide, aí volta para trás, não sei o quê. Sim, sabemos que a vida real não é tão afunilada assim. Mas na lógica de planejamento, ainda funciona muito bem para a gente pensar nos seguintes termos. Para que alguém tenha qualquer tipo de ação, eu preciso primeiro que essa pessoa me conheça, certo? Então, se eu acabei de lançar essa minha marca de canetas, qual que é o meu primeiro desafio? Oi, mercado, tudo bem? Prazer, essa é a caneta do Pedro. Legal. Segundo desafio é, uma vez que você já sabe que esta é a caneta do Pedro, a caneta do Pedro ela é a mais durável, ela consegue escrever por muito mais tempo, vai poupar dinheiro para sua empresa. Legal, captei seu interesse. Opa, acho que eu vou comprar a caneta do Pedro. Decisão. www.calunga.com.br, caneta do Pedro, colocar no carrinho, pagar. Ok? Então, só recapitulando é isso. Agora, vamos na parte mais... recompra, isso aí depois a gente vai falar também. E agora vamos para o nosso pequeno exercício. O que são essas coisas de diferentes negócios e diferentes momentos? Eu quero que vocês peguem um negócio, uma coisa, pode ser uma pizzaria, pode ser... Tá, é melhor não falar, né? Você vai escolher exatamente uma pizzaria. Algum de vocês tem negócio próprio? Eu sou autônoma. Que área, desculpa? Eu sou redatora freelancer. Tá, né? Que você... Isso. Formalizada, assim, Mas pode ser também. Porque o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês peguem o mesmo negócio em dois momentos diferentes. Num momento como se fosse o lançamento deste negócio, ou seja, oi, eu sou o Pedro e fabrico canetas. E o segundo momento é o momento em que eu já estou estabelecido, já estou maduro. Então, traduzindo, acabei de começar e já estou estabelecido no mercado. Eu quero que vocês me proponham, não fiquem preocupados. Vou acertar, não, calma, essa é a primeira vez, eu sei que a gente ainda vai discutir muito, mas eu quero que vocês me proponham a seguinte resposta. Como vocês mensurariam o sucesso desta empresa em termos de comunicação e negócio? Ou seja, em linhas gerais, quero que vocês me coloquem no momento A, deixa eu voltar, né? Cadê? Aqui. No momento A, vou fazer a matriz, porque a matriz deixa a coisa mais clara. Vamos lá. Então, temos aqui no início, ok? E aqui, ela madura. Legal? Então, são os dois momentos que a gente está falando ali. E aqui eu vou querer que vocês falem coisas que são relacionadas aos objetivos de negócio e aos objetivos de comunicação. Ou seja, me plotem naqueles quadrantes como vocês mensurariam o sucesso de uma empresa que está acabando de começar, dessa empresa, né, que vocês escolheram, em termos de negócio. E me plotem também como vocês escolheriam dessa mesma empresa que acabou de começar, em termos de comunicação. Vou dar um exemplo que está errado, tá? Só para vocês entenderem qual que é o caminho. Vamos criar uma página no Facebook e aí vamos mensurar quantos fãs temos na página e nós achamos que isso está dentro aqui de uma métrica relacionada ao objetivo de comunicação. Não está tão errado assim também, mas é que eu não gosto, eu tenho ranço com isso. Mas vocês pegaram a ideia? Por que eu peguei esse ponto com vocês, gente? Primeiro,
Vocês acabaram de perceber que não doeu? Não. Sabe por quê? Primeira coisa, a gente acabou de misturar dois conceitos extremamente importantes no marketing, num lugar só. Primeiro conceito, que é a questão de fase do meu negócio, de maturidade do negócio, que a gente traduziu isso de certa maneira como ponto do funil. Claro que o negócio mais maduro tem mais clientes ali mais para o final do funil, e o negócio mais novo ele vai precisar trabalhar com mais awareness. Mas a gente pegou aqui maturidade do negócio, nesse lado da matriz. No outro lado da matriz, eu peguei objetivos relacionados ao meu negócio, ou seja, a minha rentabilidade, a minha receita, que eu falei muito de CRM, quantos usuários eu tenho no meu CRM, quantos clientes ativos eu tenho na minha base, qual o crescimento de mercado que eles usaram aqui da coisa do sorvete que eles querem ter. Isso tudo são métricas relacionadas ao quê? A meu negócio em si. Para conseguir atingir um número X de usuários, para conseguir atingir um share de 20% do coisa lá de participação do sorvete, eu vou precisar, ter uma taxa de conversão do meu site de X, aí já é uma métrica de comunicação. Ter uma taxa de uso do cupom de Y, já é uma métrica de comunicação. Então, eu sei que a gente tem mania de sempre pensar já direto ou em planejamento, isso é um ponto sempre acontece. Porque até na graduação, quando eu pedia para os alunos fazerem uma coisa que era mais simples até, isso na aula de Fundamentos de Administração. Eu pedia, gente, eu quero que vocês planejem um churrasco. Todo mundo, em algum momento da vida, porque qual que era o problema? No início, nas primeiras vezes que eu comecei a dar aula de ADM, eu falei, não, vamos falar, usava case. Porque a Coca-Cola, cara, ninguém tem a menor ideia de como é que funciona a Coca-Cola, nem a gente. Tá? Depois de muitos anos de prática, a gente tem ideia de como é que realmente funciona a Coca-Cola. Então não adianta, a gente tem que pegar coisas que as pessoas saibam como é que funciona. Então qualquer idiota de 18 anos de idade já foi no churrasco, em algum momento. Não estou dizendo que gosta de carne, mas a pessoa pelo menos sabe o que é, sabe o contexto da coisa. Sabe a proposta da coisa, né? Então eu falo, gente, mas eu quero que vocês me falem como se organiza um churrasco, mas o desafio é um pouco diferente. Eu quero que vocês me digam quais etapas vocês têm que escrever nesse pedido que eu fiz para vocês. Ou seja, eu quero que vocês me digam o PPT que vocês apresentariam, quais seriam os títulos do PPT. Eu não pedi o conteúdo, eu falei, cara, me dá a estrutura da sua apresentação. Não é mais simples, em tese? Eu não pedi para desenvolver o churrasco, eu não pedi para fazer plano de caixa do churrasco, arrecadação, cara, tem que ter um slide, arrecadação, outro slide, divulgação, outra... Era isso. As pessoas demoraram horas para fazer esse troço. Porque a gente tem o costume de passar direto para a operação. Então, assim, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente está falando, cara, pausa, pensa e aí a gente vai para a operação. Agora a gente está indo para a operação em termos mais simples. Fala, cara, beleza, eu preciso saber, para atingir esse meu objetivo de conseguir 20% de market share dos meus produtos aqui na cidade de São Paulo, eu preciso alcançar 2 milhões de pessoas dentro do público-alvo classe AB, 18 a 34, que tem interesse em novidades, blá, 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 blá. Aí a gente vai até pelos conceitos mais tradicionais de marketing, parte atitudinal, comportamental, etc, etc. Tudo isso para a gente falar que, assim, primeiro a gente define onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar, para depois falar quais as métricas. A métrica segue o objetivo, e não o objetivo segue a métrica. Porque eu falei ali para o pessoal, falei, cara, para quem tem um martelo, tudo é prego. Então, o nosso grande problema hoje no mercado como um todo, é que eu me incluo também um pouco nisso, que às vezes você tem que se policiar para não ficar nessa coisa, é que você já está no modo automático, você fala, cara, peraí, calma. O que realmente é importante aqui, ok? Gente, ROI, o que significa esta expressão? Literal, Return on Investment, que é, obviamente, do inglês, que quer dizer retorno sobre investimento. Quando a gente fala de investimento, você fala necessariamente de que tipo de investimento? Aqui, para nossas finalidades de aula. Não, mas até mais simples do que isso. Grana, tá? Eu posso analisar investimento de tempo, tal? Posso. Mas, a princípio, a gente está falando de uma métrica fundamentalmente financeira, ok? Legal. Por que eu calculo um retorno sobre um determinado investimento?
Primeiro, para saber se eu não sou um estúpido de ter colocado grana debaixo de uma coisa idiota, vamos ser bem francos, né? Tipo, esse maravilhoso esquema Inodê, essa coisa assim, essa pirâmide, umas coisas boas, assim. Tipo, bitcoins, é que eu não gosto muito de bitcoins, para ser sincero. Mas tudo bem. Deixa todo mundo comprar, depois eu compro. Tem coisas que eu não faço questão de ser o primeiro, sabe? Tem coisas que vai lá, depois me conta se é bom. Assim, me avisa. Mas no fundo, eu quero saber também, não só para saber se eu fiz um bom investimento, mas para saber se eu fiz um bom investimento comparando com outros investimentos possíveis. Lembra que a gente falou que uma das grandes funções de mensurar alguma coisa é comparar? Lá no início, quando eu cheguei esbaforido aqui, o que é comparar? Legal. O que a gente está comparando? Eu comparei a altura delas, ok. Comparei duas pessoas diferentes em relação ao mesmo atributo, a mesma dimensão. Mas eu posso comparar também, isso é um ponto importante, a mesma coisa com ela mesma. Olha que coisa legal. Como que eu comparo uma coisa com ela mesma? Você tem futuro. Ela tem futuro. Não, gente, mas é isso. Eu posso comparar duas coisas diferentes no mesmo tempo ou a mesma coisa em tempos diferentes. O que uma empresa faz? Uma empresa, na verdade, costuma comparar projetos, o mesmo projeto, em tempos diferentes. Então, uma coisa é o investimento de um projeto em janeiro e a receita desse projeto lá no final do ano, em dezembro. Não é a mesma coisa? A mesma entidade, projeto? Só que em momentos diferentes. Se eu comparo ao seu peso, né? Meu peso quando eu tinha 17 anos e estava entrando na faculdade era peso de atleta. Porque eu era atleta. Olha que coisa legal. Eu tinha 67 quilos. Agora eu estou com 100. Olha que pequena diferença, assim. Mas na época eu era ginasta, eu era de trampolim acrobático. Não ginástica, é parte da ginástica olímpica, mas é cama elástica. Assim, é que você pode ser até um pouquinho mais alto, não tem problema. Eu era o mais alto da equipe. Então eu sou... Talvez até se eu não tivesse feito, eu tivesse crescido mais, olha que coisa. Mas tudo bem. Mas era muito legal, assim, ficar pulando uma cama elástica. Qual criança não gosta de pular numa cama elástica? Por isso que você pegou o exemplo da Daniela Hipólito do... Que são do grupo lá, o pessoal do métier também. Mas embora eles fossem, obviamente, da parte rica da ginástica olímpica. A gente era da parte mais pobrinha também. Mas por que eu estou falando isso? Porque se eu tinha 67 quilos naquela época, eu posso fazer uma linha do tempo de 1998, eu tinha tantos quilos, 99, tantos quilos, e eu posso analisar a evolução do meu peso, ou seja, a métrica massa, ao longo de um tempo. É o que a gente chama de uma análise longitudinal, ok? Então, se vocês ouvirem falar de longitudinal, é isso, é uma análise da mesma coisa ao longo do tempo. Aqui, a gente vai falar principalmente de análises que são uma mistura dessas duas. A gente vai falar em ROI de análise ao longo do tempo de coisas diferentes. Vamos pensar em projetos, tá? Seu nome, desculpa? Janaína. Tudo bem, Janaína? Seja bem-vinda, muito obrigado. Eu cheguei para a Janaína e estou propondo para ela 2 projetos maravilhosos. É porque ela é rica, tá? Ela tem uma grana boa, grana sobrando e tal. Ele também é rico, ele tem cara de rico, pose de rico também. Mas o que importa é a cara, gente. A cara é o primeiro ponto. Então eu cheguei para a Janaína e propus, Jana, olha que legal. Você tem esse projeto A, que é um projeto de investimento em Sbrubbles, que seja qualquer coisa lá do mercado financeiro. E esse projeto, suponhamos que eles têm riscos parecidos, tá? Porque isso é uma outra, mas desconsideremos isso. Esse projeto você vai investir R$1.000, ok? Legal? R$1.000, tranquilo. E a expectativa é que ao final de um ano você tenha em torno de R$10.000. Pô, parece legal, né, gente? Não parece? Parece bom. Mas você pode ter o projeto B. No projeto B, você vai investir R$3.000, só que você vai receber R$20.000. Suponhamos que você tem R$3.000 para investir, então você pode escolher um dos dois. E suponhamos, aí um ponto importante, que o risco de ambos os projetos seja equivalente, tá? Porque se eu estivesse falando, um é mercado de ações e o outro é renda fixa, né, você tem uma consideração um pouco diferente de exposição a risco, tá? Mas suponhamos que sejam coisas parecidas. Primeiro
Primeira coisa que a Janaína vai analisar, depois de ver se ela tem dinheiro na conta bancária, mas a primeira coisa que ela vai analisar antes de escolher qual projeto ela vai investir. Supomos que ela tem que investir num projeto desse. E ela só pode investir num, não dá para investir nos dois. Ela tem exatamente R$3.000. Então, ou ela investe no projeto B e sobra zero, ou ela investe no projeto A e sobram R$2.000. Mas ela não pode investir nos dois. Qual que é o melhor cenário para ela, a princípio? Essa é uma pergunta sacana, tá? Cuidado com a resposta. Investir 3 vezes no A. Ela não pode investir 3 vezes no A. Mas seria uma boa alternativa. Mas vamos lá. Eu iria no A também. A grande questão é... Primeira... Qual o período do B? É o período, o tempo. Na verdade, é a sua expectativa. Se você tem uma expectativa, por alguma razão você precisa terminar o ano com R$20.000 e não podendo investir 3 vezes no mesmo projeto, mesmo esse projeto que a gente vai ver que não dá um retorno tão bom quanto o primeiro, mas em termos absolutos, esse projeto responde ao objetivo que ela tem. Eu preciso terminar o ano com R$20.000 na minha conta bancária e não com 10 mil. Embora isso aqui pareça ser muito mais interessante, a gente vai entender o porquê. Então, primeira pergunta, ela é meio sacana, por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que entender, tá, mas onde você quer, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero ter o melhor retorno sobre investimento. Então, estamos falando de outra coisa. Aqui a gente está falando, eu quero ter o melhor retorno. Eu não estou analisando quanto eu investi, eu estou analisando só a parte de cá. Esse é o retorno e esse é o investimento. Então, retorno sobre investimento não é nada mais do que você comparar isso com base nisso. Estão vendo que é simples? Às vezes parece muito complexo, mas é extremamente simples. E aí, qual que é a lógica que a gente tem aqui? Vamos agora com canetinha vermelha, que é a canetinha de Satanás. Aqui a gente vai fazer uma outra coisa bem mais legal. Como que vocês calculariam o retorno de investimento do projeto A? Sendo retorno de investimento, literalmente, como é que eu analisaria o projeto A? Em termos de rentabilidade, digamos assim. Oi? Eu investi 1.000 e recebi 10 mil. Então, fluxo de caixa... Calma, tem uma coisa antes. Fluxo de caixa, vocês lembram disso? Alguém já viu? Vou fazer um desenho aqui. Que é um desenho super bonitinho, que é um esquema de um fluxo de caixa contábil. Aqui significa que eu investi 1.000, menos 1.000, e aqui que eu ganhei, recebi 10 mil. Entradas e saídas de dinheiro, você pode usar qualquer direção, desde que você utilize uma direção toda para uma coisa, outra direção toda para outra, beleza? Então, eu estou querendo, na verdade, a primeira coisa que eu preciso é trazer isso para cá. Tá? Numa situação real, se eu fosse fazer isso como investimento de um banco, alguma coisa assim, eu levaria em conta juros, inflação, o famoso custo do capital. Não vamos complicar a vida, tá? Vamos fingir que a gente está no mundo da poliana, que o juro é zero, a inflação é zero, tal, legal. Então, esses 10 mil têm o mesmo valor do dinheiro do que esses 1.000. R$1 aqui vale tanto quanto R$1 lá, beleza? Então, eu posso fazer que nem ele falou, pegar 10 mil e, você falou? Dividir por? 10 mil. Por 1.000. Quanto dá essa conta? Vamos lá, olha como é complexa essa conta, gente. Vamos lá. 10. 10 o quê? 10 ROI. Uma forma de você achar ROI é essa, assim. Não é a melhor, vocês vão ver o porquê, mas... Na verdade, o que eu estou dizendo é que o meu resultado equivale a 10 vezes o valor investido inicialmente. Essa é a interpretação. Então, esse 10 quer dizer, na verdade, 10 vezes. Fácil de interpretar. Mas por que, em geral, a gente utiliza uma outra fórmula que eu vou mostrar para vocês agora para calcular isso? Porque, no fundo, o ideal é que eu tire isso aqui. Pensa no seguinte, valor final, 10 mil, menos o quanto eu investi, ou seja, aqui eu estou querendo saber o meu lucro, né? O quanto eu tive de extra, porque esse aqui eu já tinha. Então, se me desse R$1.000, a conta que eu vou fazer daqui a pouco, ele só empatava, beleza? Dividido, aí sim, por 1.000. 10 mil menos 1.000, 9 mil.
sobre 1.000, 9. Normalmente, gente, você tem várias fórmulas de ROI, mas a fórmula, pelo menos que eu mais gosto, que eu vejo muito mais por aí, pelo menos no nosso contexto, é que eu teria ROI igual a 9. Sim. Dizer, ó, vai real. Sim, já descontado. Aquele ali é fácil para você perceber em termos de magnitude de investimento. Porque para cada R$1 investido, você recebe R$10. Legal, é fácil de entender. Mas em termos financeiros, quando chega já voltou. Quando chega alguém e fala, eu quero ROI 9, significa que ele quer, já descontado o valor que ele investiu, que você ainda dê 9 vezes esse valor para ele. Fala. Eu não entendi porque o 1.000 embaixo. Se já descontou 1.000. Porque aqui eu estou usando a base que eu iniciei, entendeu? Tá. Que eu tenho que trazer tudo na mesma base. Aí eu vou criar mas a pergunta faz todo sentido. Só vou apagar, mas eu vou depois reescrever. Vamos pegar um terceiro exemplo aqui, que eu acho que aí vai ficar mais claro. Projetinho C, que é um projetinho que vai me custar R$50 e que vai me render R$1.000. Bom projeto, hein? Não é? Legal. Calcula o ROI desse projeto. 1.000 menos 50. Não vamos colocar o denominador, tá? Vamos colocar 100 a base. 950. Tá, mas aí falta uma informação de certa maneira. Falta de onde eu comecei, certo? Então, quando você coloca o 50, você está meio que ponderando pelo valor inicial, literalmente. Então, ao invés de 950, você vai ter 950 dividido por 50, que dá... Por favor, vamos lá. 950 dividido por 50 é a hora... 19. Obrigado. Cara, eu sempre esqueço que isso não é giz, né? Você não pode fazer isso aqui. Então, o ROI dessa operação aqui é 19. O outro ROI era 9. Então, isso aqui é um puta investimento em termos de retorno, certo? Real, né? Aí você descontou. Você sempre tem que descontar isso aqui, porque aí aqui vai ficar aspas, tá, gente? Muitas aspas, mas vai ficar o lucro, tá bom? Por que são aspas? Porque não é exatamente o conceito contábil, tá? Mas é basicamente a receita menos o que eu investi. Então, a princípio é o lucro, tá? Lucro bruto, digamos assim. E aqui você tem o outro componente dessa equação, que é o investimento inicial. Que ele está aqui principalmente para ponderar, para você conseguir comparar coisas em ordens de grandeza. Esse é o ponto mais importante. Eu posso comparar coisas em ordens de grandeza diferentes e ter um resultado que a gente chama de um resultado adimensional. Naquele 10 vezes que a gente viu antes, aquele 10 vezes ele significava literalmente 10 vezes, ou seja, para cada R$1 que você coloca, você recebe 10. Esse 19 ou aquele 9 que era o ROI, ele significa simplesmente um número. Ele é um número que não é 19%, não é 19 vezes. O que eu estou falando é que o índice de rentabilidade, digamos assim, é 19. Se é 19, eu posso comparar 19 com 9. 19 é maior do que 9, certo? Tranquilo, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito bom. Então, se 19 é maior do que 9, em termos de rentabilidade, em termos de expectativa de retorno sobre investimento, esse projeto C, ele tem uma expectativa melhor do que o projeto A. O ROI dele é 10 unidades a mais do que o ROI do projeto C. Porém, aí volta no mesmo problema que eu perguntei, quanto você quer ter no final do ano? Putz, você está de boa com 1.000? Não, pô, se eu tenho mais do que R$50, eu quero ter uma coisa que vai me dar um retorno, ainda que não seja proporcionalmente tão bom, mas que tenha um volume maior. Ou seja, eu estou comparando aqui uma ordem de grandeza da ordem das dezenas com outra coisa da ordem de grandeza da ordem dos milhares. E está tudo bem. Ok? Entenderam por que eu trago esse valor em si? Então, a fórmula, vou só voltar aqui. Vamos só comparar então os dois investimentos originais, só para ficar mais claro, porque eles estão até mais próximos. Então, aqui você tem no investimento A, 10.000 menos 1.000 sobre 1.000.
que dá 9.000, desculpa, sobre 1.000, que dá 9. Legal. E o B nós temos 20.000 menos 3.000 sobre 3.000, que dá, sacanisticamente, um número primo, basicamente 17, sobre 3.000, e que faz com que a gente precise de uma calculadora. Por favor, 17.000 por 3.000, ou 17 sobre 3, se preferir. 5,7, vai. É dízima, né? Vai ser. Tá bom. Então, 5,7. Adoro dízimas periódicas. Gente, ROI 9, ROI 5,7. Investimento A, portanto, tem uma expectativa de rentabilidade, um retorno sobre investimento, em tese, se tudo der certo, se for esse mesmo resultado, melhor do que o investimento B. Ainda que em termos absolutos, o investimento B tenha mais retorno do que o investimento A. Perceberam então a diferença? Aqui a gente está analisando em termos, a gente está levando todo mundo para a mesma base, e quando eu falo que isso aqui é maior do que 10.000, eu não estou mentindo, eu não sou louco. Mas eu estou falando que em termos absolutos, o projeto B tem um resultado melhor do que o projeto A. Por quê? Porque eu coloquei mais grana, não estou perguntando quanto eu coloquei, mas eu recebi mais grana. Tá bom? Claro que a melhor alternativa seria ter 3 projetos A. Que muitas vezes é o que acontece mesmo nas empresas, elas tentam maximizar exatamente o retorno. Pensa nisso no conceito de mídia. Pensa que isso aqui, a opção A, é uma inserção numa, sei lá, um Google AdWords da vida, e a opção B é uma página, é uma diária, uma página num site. Mesma coisa, ou um influenciador. Lembra que eu falei sobre influenciadores? Mesma coisa. Eu só cobro isso aqui e te dou tanto. Cara, se você está me cobrando 50 e me dá 1.000, quantas vezes você quer fazer a inserção mesmo? Então, a lógica de ROI, ela é boa e ela é poderosa porque ela é simples. O ROI, ele serve para você trazer ao mesmo patamar investimentos de ordens de grandeza diferentes, em momentos diferentes no tempo, e ele te permite comparar banana com maçã. Essa é a parte legal. Ele permite que você compare coisas diferentes, porque você está achando algo comum entre as coisas diferentes. Uma outra vantagem do ROI. Posso pagar aqui? Uma outra vantagem. Vamos criar, eu vou colocar a fórmula depois no final, vocês já decoraram, né, gente? Pelo amor de Deus. VF menos VI sobre VI. Valor final menos valor inicial sobre valor inicial. Perguntas idiotas, tá? Porque essa é idiota mesmo. A gente costuma dizer, professor, mas que absurdo você falando em perguntas idiotas. Sim, existem algumas perguntas que são idiotas. Professor, e se o valor inicial de investimento for 0? Como que eu divido por 0? Se você tem um valor inicial de investimento 0, você não tem nem porque estar calculando isso. Tá? Só para... Eu não tenho que estar fazendo essa conta, tá bom? Então, só para resolver esse problema de uma vez por... Não, é sério, é porque já me perguntaram isso uma vez assim. E se for 0? Eu falei, cara, se for 0, você não está investindo. Então, não tem retorno sobre nenhum investimento, né? A fórmula não funciona. Mas se for 0, obviamente, qualquer número dividido por 0 dá um resultado indeterminado, tá? Então, ok, para os amantes de álgebra, esse é o primeiro ponto. E se você está recebendo alguma coisa do investimento 0, você está no lucro? O seu lucro tende ao infinito, como a gente diz, né? Porque, no fundo, se algo mas é uma piadinha de engenheiros, mas se você tem algo de graça e você recebe algo por isso, seu lucro tende ao infinito. Porque ele vai lá, ele é infinito mesmo, ele tende ao infinito. É muito legal isso. Mas ok, isso é só uma coisa matemática. Por que eu quis mostrar isso? A vantagem de você também tirar o investimento inicial é que se eu tenho um investimento de 100 e um retorno de 100, ou seja, que a gente fala zerei, já ouviram essa expressão? Zerei. Por que você zerou? Porque, literalmente, você empatou. 100 menos 100 sobre 100. 0. O ROI, calculado dessa maneira, ele tem uma vantagem muito boa. Ele segue a lógica da linha natural dos números. O 0 significa, literalmente, retorno 0. Você não ganhou e não perdeu. Ok? Se você não diminuísse o inicial, seria o 1. Então, por isso que é mais fácil você pensar em 0. Posso ter número para cá? Pode. Claro que pode, queridão. É muito comum isso acontecer. Vamos lá. Super comum. Não, péssimo, em geral. A não ser que você esteja lavando dinheiro e tal, aí pode ser até bom.
Mas porque aí lavar dinheiro é bom você perder. Pô, de cassino, né, gente? Tem umas coisas, mas tudo bem, sempre tem uma lógica. Investir R$ 500 e retornou 300. Então, valor final 300 menos 500 sobre... Investir 500, né? Sobre 500. Isso dá menos 200 sobre 500. 2 sobre 5, 0,4. Menos 0,4. Negativo. Sim. Tive ROI negativo? Teve. Mas faz sentido na cabeça de vocês? Coloquei 500. Recebi 300. Eu levei um naco aqui de 200. 200 é literalmente 0,4. Ou seja, 40% disso aqui é 200. Então, a lógica é boa quando você calcula dessa maneira, porque o zero é literalmente zero. Fala. Uma dúvida. Duas até. Pode ser um pouco idiota. Não. A única dúvida idiota é o do dividir por zero. As outras são normais. Às vezes eu posso... Não, eu dividir por zero é a única. Vamos lá. Tem algum momento que começa a falar assim, não, esse é um ROI bom? Depende. Tipo, Não, eu sei que é um ROI que não vale a pena, né? depende. Fala. Sabe por que eu vou dizer que depende? A sua pergunta é muito boa. Por quê? Porque cada setor, lembra que a gente falou que cada setor tem um conjunto de métricas diferentes? Cada conjunto de investimentos para cada setor econômico, para cada momento econômico, vai ter padrões de ROI diferentes. Então, em setores altamente competitivos com margem baixa, você nunca vai ter um retorno de 10, um retorno de 8, assim. Isso é muito incomum, você trabalhar para o setor de varejo, você está lá, tipo um Walmart da vida, alguma coisa, sua margem está espremida ali pela competição. Você não vai conseguir, fala. E no meu caso também, por exemplo, O teu é você está com mensalidade. Às vezes eu posso investir um bom dinheiro e eu fecho poucas mensalidades. Mas ao longo do tempo, vai render bastante. Sim, que é o que a gente falou que era a segunda coisa, que é o valor de consumo. Quando eu falei que a Amazon tinha prejuízo, se você calcula o retorno de investimento num ano fechado, investir 500 para adquirir um cliente e receber 200. O ROI é negativo. Se você calcula, lembra que eu falei de trazer a valor presente a minha expectativa de receita do cliente? Lembra, até você perguntou, por que eu vou calcular isso? Qual a vantagem de calcular? Acho que foi você. Alguém perguntou. Acho que foi você. Né? Alguém perguntou em algum momento qual a vantagem de calcular isso. Bem, é exatamente aqui que vem essa vantagem. Se a minha expectativa de receita, ao invés de ser R$200, é 2.000, o cálculo já é totalmente diferente. Você passa do negativo para o positivo. Outros cenários em que às vezes tem um... no período de tempo. Isso. Mas aí a lógica é sempre você analisar no Cálculo, caixa e competência também, tudo isso. Mas no fundo, por isso que é importante você ter esse planejamento muito claro na sua cabeça. É até claro para o financeiro da sua empresa. Falar, cara, vou investir dinheiro aqui para receber daqui a 2 anos. Não me cobre dinheiro agora, não faça o cálculo agora. Porque o cálculo, se você fizer o cálculo sobre as receitas da competência desse ano, vai dar negativo. Muitos projetos bons são totalmente assassinados porque as contas são feitas com base numa relação de curto prazo. O velho problema entre curto prazo e longo prazo. Outro contexto em que você poderia ter um ROI zero sendo algo bom, quando o capital tem custo. Quando você ficar com o capital parado, custa dinheiro. No caso de um banco, muitas vezes. Tá? Não que o banco não vai emprestar a zero, tá? Mas em alguns casos compensa você tirar o dinheiro, vender estoque, por exemplo. Você se desfazer de estoque antigo, muitas vezes você comprou por 100 e vai revender a preço de custo. Comprou por 100 e está revendendo a 100. Faz muito, principalmente porque senão vai... Por que você faz isso? Porque o valor desse produto amanhã vai ser zero, porque ele vai estragar, perecível. Por que você faria isso com o estoque de outra maneira? Porque o estoque parado é prejuízo, principalmente estoque refrigerado, essas coisas assim. Então, tem alguns contextos em que às vezes um investimento, um ROI baixo, ou às vezes até zero, ele não é tão ruim. Que nem no avião, da companhia aérea. Que vai vazio. Só que aí tem os planos de marketing, tá? A questão de precificação, de você acostumar o cliente com uma precificação mais baixa, aí são outros 500. Porque se você toda hora só vende a preço mais baixo, ninguém vai comprar no preço mais alto. Tem esse pequeno problema. A hotelaria tem isso também. Se você toda hora dá desconto, ninguém mais vai comprar no preço cheio.
Então, esse pequeno problema, típico de Black Friday, inclusive. Vai falar aí. No mercado, assim, existe um ROI para cada tipo de segmento? Né? Ah, sim. Essa era a segunda parte, terceira parte da pergunta dela, na verdade. Isso, é. Sim, existe, mas ninguém te abre isso. Porque, é sério. Porque esse é o tipo de informação, primeiro, você só consegue ter, ou se você tem um mercado que é organizado, tipo, associação dos produtores de não sei o quê, faz uma pesquisa e as pessoas abrem quanto que elas têm de receita. Pergunta de $1 milhão. Você conhece alguma empresa que voluntariamente abriria para um órgão de mercado, com exceção de empresas de capital aberto, que aí elas são obrigadas a abrir valor na bolsa, mas empresas de capital fechado, você conhece alguma que vai abrir a receita, quanto ela ganha, com a margem de lucro que ela tem? Eu só consigo calcular ROI de projeto quando eu tenho essas informações. Então, por isso que na prática é muito mais o que a gente chama de que em inglês eles chamam de anecdotal, né? Que é você ouve falar, pela experiência você acaba sabendo. Mídia, por exemplo, cara, se você trabalhar com ROI 3, 4, 5, tá de boa, tá tranquilo, que dá o tal de CPA de 20%. O pessoal pensa assim, tranquilo. Varejo, cara, se você trabalha às vezes com ROI 1.5, 2, tá legal. Então, assim, mercado de luxo, o ROI é lá em cima. Por quê? Porque muitas vezes você já investiu muita grana em publicidade. Deu para responder? Mais ou menos? Ok. Dúvidas? Não? Próximos passos. Aqui a gente tem, então, principais fontes de métricas. Só para vocês terem uma ideia, agora a gente vai para a parte mais de infraestrutura. Ou seja, onde que vocês vão achar tudo isso que a gente está falando? Tem 3 grandes grupos. Primeiro, que a gente chama de sistemas especialistas. O que são os tais sistemas especialistas? São sistemas, como o nome diz, que já são prontos e preparados para a especificidade do teu negócio. São sistemas principalmente ERP, Enterprise Resource Planning, ou seja, sistemas que vão gerenciar os diferentes recursos da empresa. Vejam, eu não falei CRM agora, falei ERP. Qual que é a grande diferença? Aqui eu estou falando de sistemas que verificam a produção como um todo. Então, sistema de billing, sistema de faturamento propriamente dito, né, que é muito comum nas empresas. Custo de produção, que é fundamental para calcular retorno. Custo de aquisição do meu cliente, marketing, que obviamente vai entrar aí. Então, esses lugares são fontes principalmente de métricas de negócio. Por quê? Porque são lugares onde você tem métricas relacionadas ao sucesso e à estratégia do negócio da empresa. Então, aqui você vai ter muita coisa que não tem absolutamente nada a ver com marketing. Por exemplo, métricas de eficiência operacional, de chão de fábrica, métricas de logística, métricas, a parte lá de fulfillment, pessoal de e-commerce tem muito isso, de eficiência de entrega, essas coisas todas. Não é que não tem nada a ver com marketing, mas vocês entenderam que não tem nada a ver com mídia, propriamente dito. Mas você vai ter algumas métricas que são métricas também relacionadas à mídia, a mídia, publicidade, propaganda e marketing, que vão vir também desses sistemas, principalmente nos módulos, que são módulos CRM, Customer Relationship Manager. Aí você vai ter a parte de base de usuários, usuários ativos, usuários disponíveis para enviar mailing, aí você tem N coisas, mas que estão todas essas nesses sistemas, os principais. SAP é um dos principais que tem, dos mamutes que tem no mundo junto com a Oracle. TOTUS é uma solução que também bastante gente usa, e aí você tem sistemas menores, mais localizados. Você não precisa ter um gigantesco, tá? Você tem sistemas ERP que são muito simples, são sistemas, soluções locais que você desenvolve, mas o importante é que esse sistema normalmente são as métricas mais importantes da empresa, a saber, principalmente a parte de vendas e custo de produção. Tá? Uma das grandes falhas hoje que o profissional de marketing ainda tem é não achar importante ter a visualização da estrutura de custos do que ele divulga. Tá? Então, tão importante quanto saber o público é saber mais ou menos a composição de... Cara, o que eu estou produzindo? Uma caneta? Tá, como é que é o processo produtivo da caneta? Sabe? Tem umas coisinhas que são importantes para você entender um pouco de canais de distribuição, processo de fabricação, quanto tempo demora para você lançar um produto novo. Então, esse é um ponto interessante. Aqui vão sair principalmente métricas, então, de negócio. Sistemas gerais de métrica. Vocês acabaram de ter uma mega aula de Google Analytics, certo? Lembram? Então, tá fresquinho na cabeça de vocês? Fresquinho? Posso pegar uma métrica específica de GA, vocês vão estar de boa? Tá, não, pegar as básicas. Normalmente vocês vão usar o quê? Usuários, visualizações de página, que aí você está analisando duas coisas bem básicas, ou seja, o número de pessoas.
A gente sabe que usuários não necessariamente são pessoas, mas na prática costumam ser, tá? Mas, né, porque não necessariamente o número bate, tá bom, gente? Eu sei que é uma discussão, tem bot, tráfego fantasma, tal, mas consideramos que sejam pessoas, ok? Número de visualizações de páginas, número de cliques, você vai ter muito nesses sistemas. A parte de vendas em geral, você também está integrado nisso tudo. Então, toda aquela parte lá, a última sessão lá do GA, que é a parte de conversões, é basicamente um sistema completo de e-commerce, de análise, né, de e-commerce. Então, você tem qual SKU que foi mais vendido, cara, você consegue saber até qual momento do dia que um determinado produto vende mais. Então, você tem informações que são importantes, ok? Do ponto de vista de métricas de negócio, mas também aqui você vai ter informações que são importantes como métricas de comunicação, beleza? E por último, sistemas customizados, que aí você tem sistemas desde coisas mais simples, como a famosa planilha de Excel, que sim, não deixa de ser uma forma de você mensurar a coisa, embora muito limitada, até coisas mais sofisticadas como scripts em R, programação estatística, essas coisas do gênero, ok? Vida real de vocês, em geral aqui em cima, passando principalmente para isso, beleza? Próximo passo, pontos de atenção. Ah, sim. Para que tudo isso funcione, como que a gente consegue mensurar num site quantas pessoas chegaram no meu site? Como é que vocês acham que funciona esse processo? Oi? Não, você é o único da sala que não pode responder. Você sabe isso em detalhes, mas vamos lá. Uma tag, sim, mas o que é uma tag, na verdade? Eu tenho que colocar as tais das tags. Não exatamente, é mais legal até do que isso. É bem mais legal até. Gente, o que é um site? O site não é nada mais do que um grande código. É um conjunto de códigos de computador. Então, o que é um site? O site é um conjunto, por favor, se eu estiver louco, você por favor, me corrija, mas é um conjunto de códigos de computador, requisições, que o meu computador, o meu navegador faz a um servidor, fala, servidor, tudo bem? Olha, eu quero acessar, e tem o endereço, né, IP lá, eu quero acessar o 128. Vulgo www.internetnovez.com.br. Beleza? Beleza. Aí ele me devolve, cospe lá o código, isso carrega bonitinho lá na minha tela. Então a gente está falando de códigos, linhas de código. Legal. O que é uma tag? A tag não é nada mais do que uma linha de código, que vai ser inserida no meio dessas outras linhas de código que eu já tenho no meu site. Por quê? Porque, a princípio, graças a Deus, pelas configurações padrões de um site, quando ele foi criado lá atrás, em 94, na World Wide Web, lá no meio lá da França e Suíça, onde tem a máquina do fim do mundo lá, o grande colisor de Hadron, lá no CERN, quando criaram a web, eles pensaram numa coisa que era uma coisa pensar em pessoas, não em publicitários. Então, para isso, a configuração padrão de um site, ela é focada em hiperlinks, em usabilidade, essa coisa, mas ela não é pensada em tracking, em mensuração. Então, o que foi feito? O Google não foi pioneiro em fazer isso. A OL, eu acho que fez isso antes, lá, a gente falando em 96 e tal, começou a instalar pedacinhos de código, digamos assim, nas páginas, que cada vez que o meu navegador chega assim, servidor, tudo bem? Me manda aí o código da página Internet Innovation. Ele manda para mim, só que ele manda no pacote vários outros códigos pequenininhos, que ele fala, navegador do Pedro, envia uma mensagem também para o Google, então às vezes o próprio servidor dispara, aí vai depender da configuração, envia uma mensagem para o Google dizendo que o usuário XYZ entrou no site, uma tag. Envia uma mensagem para a Critel, que faz o retargeting, dizendo que o usuário tal está requisitando esse site. Então, cada tag, se vocês ficarem assustados com o número de tags que os sites costumam ter, a gente está falando de 20, 30, 40 tags de rastreamento diferentes. Cada site, ele possui tags. O único site que eu conheço famoso que não possui tags, vocês conseguem imaginar qual? Nos principais sites do mundo, não tem nenhuma tag de monitoramento. Não, esse é o mestre das tags. Esse criou as tags. A gente usa muito. Esse outro, então, não há. Lá, também muita tag. Wikipédia. A Wikipédia não tem tag de monitoramento. É o único, sim, é o único dos grandes sites que não tem. Por questão de princípios, eles não monitoram você.
Fica só um detalhe. Então, o que são essas tags? As tags são pedacinhos de código que sempre que vocês quiserem instalar qualquer software de métricas, vocês vão ter que pedir para instalar as tags, ok? A tag já vem automática no Google Analytics, em geral. Se você faz tipo um Wix, um WordPress, muitas vezes já vem pré-configurado para você já ter o monitoramento, você só tem que autorizar o Google para verificar os dados. Se não, você pode emitir no próprio Google Analytics, na parte lá de administrador, você emite um códigozinho e insere no seu site, ok? Isso é instalar adequadamente as tags, beleza? Sem isso você não consegue mensurar. Por quê? Porque esse processo de um navegador pedir um servidor um determinado código, ele não vai ser monitorado, ok? Tranquilo? Garantir que os dados que fluem de um sistema para o outro sejam referentes ao mesmo fenômeno mensurado. Bonito isso, né? Traduzindo em português mais claro, eu tenho que garantir que se eu estou mensurando, por exemplo, no Facebook, usuários, quando eu mando essa informação, por exemplo, para o meu Google Analytics, que eu tenho como fazer isso, eu tenho que estar mensurando exatamente a mesma coisa. Então, se eu estou falando de page views num lado, eu tenho que estar falando de page views no outro. Se eu estou falando de cliques num lado, eu tenho que falar de cliques no outro. Eu tenho que falar do mesmo fenômeno, da mesma coisa. Por quê? E aí vem uma parte importante. A gente não costuma ver com muita atenção a definição das métricas. Usuário, a gente sabe o que é usuário. Tá, sessão do Google Analytics. Você sabe o que é uma sessão do Google Analytics? O professor deve ter falado intervalo de 30 minutos e tal, não sei o que, logado, ou então quando muda o dia da faixa de tempo, ou então quando entra através de outra. Legal, muito interessante. O que é considerado uma sessão para o Facebook? O Facebook tem essa métrica, na opinião de vocês? Na verdade, o Facebook ele até tem, ele sabe quanto tempo a pessoa permanece logada, mas essa métrica ela não existe na API do Facebook. Ele não te devolve essa métrica para você mensurar. Qual a métrica que seria o equivalente a isso, na verdade? Usuários únicos ativos num determinado período de tempo. Que aí tem uma outra métrica mais bonita que a gente chama de MAU, que é muito comum na parte de desenvolvimento de aplicativos, que é Monthly Active Users, usuários ativos mensalmente. Então, usuários que realizaram pelo menos uma ação X, normalmente logar ou usar uma determinada coisa num período de um mês. E muitas vezes o mês do desenvolvedor tem 28 dias. Tá? Isso é uma coisa meio louca, mas a vida funciona assim. E analisar se a chave primária dos bancos de dados são compatíveis entre si. Cara, parece que eu estou falando grego, eu sei. Mas eu tive, cara, hoje de manhã, um dos pontos da reunião foi esse lá que eu tive com o pessoal da Salesforce. O que é uma chave primária? Vocês têm ideia? Esse CPF é um exemplo de uma chave primária. Mas para que serve? É um identificador. Mas mais do que isso, o nome é um identificador. O Pedro Ivo Rogério Costa Dias sou eu. Talvez, eu acho que eu não tenho nenhum homônimo com o nome inteiro no país. José da Silva. Quantos José da Silvas devem existir no país? Muitos, né? José da Silva, filho de Maria da Silva. Quantos? Muitos. Antigamente era assim que as pessoas eram identificadas. Fulano, filho de... né? Até hoje na Islândia é assim. Pequena curiosidade, mas tudo bem. Como que você tem a necessidade de uma... O que é uma chave primária? Chave primária é uma variável, ou seja, um identificador único. Ou seja, eu tenho como dizer que a Cíntia, ou usuários ABC0001, se ela estiver aqui, ou daqui a um mês, ou daqui, vai ser a Cíntia. Eu tenho como olhar para aquela identificação e falar, cara, é essa pessoa sem nenhuma sombra de dúvidas. Por que isso é importante? E por que ele falou CPF? CPF muda ao longo da vida? Para o bem e para o mal, ele não muda. A identidade, você pode até usar vários tipos de identidade. Você pode usar carteira profissional, você pode usar não sei o quê, mas o RG mesmo em si também não muda. Mas o CPF é aquilo que é garantido que não vai mudar. Você pode perder o CPF, quando você emitir uma nova via, se precisar, vai ser o mesmo número. E-mail, você muda? Muda. Conta do Facebook, você muda? Talvez não mude, mas você pode desativar também. Então, no nome, você muda. Existem casos, mas o problema com o nome não é que você muda, é que você tem nomes iguais, que é o segundo ponto da chave primária. Então, a chave primária, ela deve ser perene,
Então ela deve conseguir identificar um usuário ao longo da vida útil desse usuário e deve ser unicamente atribuível àquela pessoa ou àquela entidade. Por isso que o CPF ele faz sentido. O nome da pessoa pode até não mudar ao longo da vida, mas eu tenho vários Josés da Silva no mesmo, às vezes no mesmo bairro, ok? Mas eu só tenho o CPF do Pedro, é só o CPF do Pedro. Por isso que todo site que se preze vai te pedir em algum momento um CPF. Por quê? Porque ele vai cruzar diferentes bancos de dados e ele vai falar, oi, sistema de CRM, tudo bem? CPF 10169, que é o meu nome, não vou falar do CPF todo, mas é 10169. Você tem algum registro com esse CPF aí? Opa, tem sim, ele fez uma compra e você junta os dados. Porque se o CPF 10169 lá está lá e o CPF 10169 está aqui, significa que, na verdade, sou eu. Como que isso funciona na internet? Você tem sistemas que conseguem juntar esse tipo de dados e dar uma métrica unificada de comportamento na internet? Tem. Isso é muito assustador, mas você tem, na verdade. E já vendem seus dados por isso. São algumas empresas que conseguem fazer isso, nomeadamente Google e Facebook, são as principais que conseguem fazer isso. Tem uns outros também provedores que você vê, mas principalmente Google e Facebook. Por que vocês acham? De onde eles conseguem saber seus hábitos de navegação, todos esses dados? Quais produtos do Google vocês usam durante o dia? Chrome, alguém usa? Legal. Gmail, alguém usa? Muito bom. Calendar, Google Docs, Drive, legal. Tranquilo. Android, vocês usam? Android, legal, porque Android também, né, tá ali no meio do Google. Google, a parte de apps, né, do Google, App Store lá do Android também. Olha que interessante, ó, que bom. Facebook. Vocês usam Facebook? O que acontece quando vocês estão deslogados, quando vocês saem do Facebook e vão para um outro site? Mas não se deslogam. É o que vocês, ele continua traqueando vocês. Então, ele consegue juntar dados comportamentais, dados demográficos e tudo isso, eles realmente sabem seus padrões de navegação online. Tá? Não é à toa que eles ganham muito dinheiro. Não estou querendo assustar vocês não, estou só falando que nesses casos os dados são muito fortes. Fala. Assustar. Vocês procuram na internet, coloca lá meu perfil na Navegue. Ah, Navegue, sim. Sim, é Navegue. Navegue eu já quase comprei coisas deles também. Assustador. Na verdade, na SPN a gente tinha Navegue. Eu gosto da Navegue. Mas tem um pior ainda que a Navegue, aqui brasileiro. Serasa. Serasa Experian, com os 16 perfis comportamentais e, cara, é assustador. Quero só falar com jovens da periferia que estão começando o primeiro emprego. Tá aqui. Toma aí. Onde você quer falar com eles? Você quer falar no Google? É que eles acabaram com as integrações pelos problemas lá da Cambridge Analytica, aquela porra toda. Mas antes você fala, cara, você quer falar com eles? Não, você quer falar no Facebook? Tá bom, a gente já está conectado aqui com o Facebook. Então você pagar uma pequena quantia, um pequeno valor, que aí você vai e consegue falar. Tá bom? Fala. Te escuta, né? Oi? O celular te escuta também. Mais ou menos. Esse ponto eu até já pesquisei sobre isso. O que acontece? Só antes até de entrar nisso aqui, o que acontece no caso do celular? Hoje em dia, é claro que o celular ele pode, não há nenhum impedimento para o celular ficar 100% do tempo com o microfone aberto. Não há nenhum impedimento técnico para isso. O impedimento, na verdade, ainda é hoje de processamento de dados em tempo real. Não estou dizendo que ele não consiga, mas você processar, tipo a Agência de Segurança Americana, dados de todas as conversas telefônicas, WhatsApp, não sei o quê, de todos os celulares ativos no mundo, requer uma capacidade computacional que ainda é muito grande. Não estou dizendo que não seja possível, mas é muito caro você fazer isso. Sério, é muito caro. Para espionar todo mundo ao mesmo tempo, é muito caro. Para você espionar alguns milhões de pessoas, tranquilo. Que é o que os Estados Unidos já faz. Isso aí sem menor dúvida. Até a agência brasileira deve fazer isso também, mesmo com um orçamento menor. O que acontece? Você tem hoje, como é que você consegue usar uma Siri da vida, um OK Google, um Amazon, essas coisas todas, um assistente e tal? Porque eles são programados para reconhecer determinados triggers de voz. Então, quando eu falo OK Google, ele já está programado para reconhecer isso como um som diferente do som ambiente. O que a gente tem a impressão de que o celular ouve a gente, né?
Porque, nossa, eu tava olhando para um tênis, aí, tipo, falei sobre tênis, de repente começaram a mostrar anúncio de tênis para mim. Isso é muito comum, essa reclamação. Na prática, o que acaba acontecendo? Não estou dizendo que isso não possa ter acontecido. Eu posso ter também mundo poliana. Mas, assim, ainda é caro você fazer isso. Mas, na prática, pensa o seguinte, hábitos pregressos. Se você está procurando um tênis agora, provavelmente você já procurou no passado. Certo? Sua intenção de compra está ali próximo ao momento de busca e você está procurando ativamente. Você já foi cucado, ou seja, você foi marcado em vários sites, tipo Netshoes, todos esses sites assim como uma pessoa, e aí vem as DMPs e coisas do gênero. Você é uma pessoa que tem interesse em comprar tênis, ok? Você se torna um cara valioso para uma empresa que vende tênis. Significa que, na primeira oportunidade que eles tiverem, não é porque você está falando em tênis. Você provavelmente está falando em tênis porque você tem desejo de comprar um tênis naquele momento. Então, na verdade, a causa é diferente da consequência. Ele te assusta porque, assim, ele está te mostrando aquilo pelos teus hábitos pregressos de navegação. Não necessariamente porque ele ouviu naquele momento. Ainda. Tá? Mas, por enquanto, pode ficar tranquila. Aí a minha pergunta era por que nessa aula ninguém explicou, tipo, eu achava que existia, eu devia ouvir. Sério? Não, por enquanto ainda não, tá? Comida vegana, aí vai aparecer comida vegana. Não, você até pode, você pode programar... Oi. Eu já consulto comigo e eu acho muito errado é o Google monitorar o conteúdo do seu e-mail. Mas isso eles fazem automaticamente. Eu me sinto extremamente mal. Ó. Assim, poxa, Eu vou te dizer assim, só para também não... pessoal, ele captura aquilo e me enche de propaganda. Gente, chama termos de serviços. Não é grátis, você está pagando com seus dados. Não. Você pode até pagar o tal do 360 lá, mas ainda assim você vai continuar monitorado. Eu tenho mania de gravar senha, mando pra mim mesmo. Mas... Gente, só para antes de passar aqui para a parte de dashboard também. Google Analytics. Isso em 2008, não, 2007, desculpa. Eu lembro até hoje, foi sensacional. O presidente do Google aqui no Brasil era o Alexandre Hohagen, que depois foi para o Facebook, depois foi preso. Mas foi preso nada em Lava Jato, não. Foi preso porque volta e meia a gente estava com uma moda de prender presidente do Google e do Facebook aqui no Brasil. É sério, por causa daquelas ordens lá de tirar o conteúdo do deputado do ar em 48 horas ou então vai preso o presidente da empresa. Só que os caras não tinha como tirar do ar, então aparecia a Polícia Federal lá para prender o cara. Então ele foi preso umas 4 vezes, assim, nesse ano. Mas aí o Hohagen foi lá no COPEAD, quando eu estava fazendo o mestrado, ele deu uma palestra, e esse idiota que está aqui na frente de vocês fez essa pergunta para ele, assim, com a maior inocência. Eu falei, mas, assim, vocês dizem que tem a questão da privacidade e tal, não sei o quê, mas como é que vocês fazem isso? Vocês leem o e-mail das pessoas? Não, mas é tudo automático. Eu falei, mas o fato de ser automático não desqualifica. Se você não tem uma pessoinha do outro lado, não significa que você não está analisando o conteúdo das pessoas. Aí ele deu uma desconversada que eu nem lembro o que foi. Ele falou, mas aí nas políticas de não sei o quê, tem grandes travas para o humano, blá, 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 blá. Não chegou nesse nível, mas foi aquele tipo, Cláudia, senta lá, próximo, né? Gente, até porque eu acabei chegando um pouco atrasado hoje, mas amanhã eu entro na outra parte lá das 5 métricas, até com um pouco mais de calma. O pessoal vem amanhã? Sim. Vocês eu tenho certeza. Os outros? Tá bom. Talvez. Esse Tem que assinar essa lista? Pode ser. Só um ponto aqui, é um ponto que é bem rápido, tá? É questão de dashboards. Vocês já ouviram falar em dashboards? O curso inteiro? Toda hora tinha um dashboard. Tá, que susto. Vai que mudou o nome da minha matéria, eu fiz uma coisa totalmente diferente. Não. O que é um dashboard? Dashboard do inglês quer dizer painel, tá? Então, vamos utilizar um nome bem simples. O que é um painel? Pense num painel de carro. Lembra que nem a gente... mas é o melhor exemplo. Aqui foi de avião. Foi mais comum. Não, mas de avião, é que o de avião é complexo. Pensa num de carro. Por quê? O pessoal normalmente quando fala de dashboard usa a foto da NASA, né, da central de lançamento da NASA. Gente, esquece a NASA. Vamos usar coisa do nosso dia a dia. Carro. Por que a gente fala um dashboard
E isso está tão em moda hoje na nossa área de mídia, marketing e tal. Primeiro porque é bonito, né? Vende, né? Sejamos francos, é um pouco isso mesmo, a gente vive disso. E segundo, lembra que a gente acabou de fazer um exercício que era justamente para eleger quais as métricas mais importantes, tanto para objetivos de negócio quanto para objetivos de comunicação? Acabamos de fazer isso. Vocês me deram um conjunto de 4, 5 métricas. Foi? Foi, não foi? Você é corretor, né? Você é autônomo ou trabalha com... Autônomo. Vamos supor que ele junte com os amigos lá e funde uma corretora, uma imobiliária, e está lá 10 pessoas. Ele vai, cara, qual que é a métrica mais importante lá para a equipe inteira? Número de vendas, né? Número de transações fechadas, talvez número de leads que estão chegando e receita total lá do valor das transações. Tô louco? Ah, é por aí, né? Legal. Cara, isso é muito importante? É pouco importante. Isso é muito importante. Cara, porque a comissão dele vai variar de acordo com isso, a felicidade dele vai variar disso, a existência da empresa vai variar de acordo com o sucesso deles em arranjar compradores. Porque um corretor que não consegue arranjar nem comprador nem vendedor, não está é que nem a minha estagiária, né? Não gosto de pessoas. Falou. Então, você tá, né? Marketing. Oi? Né? Não, pior é que o meu primo, eu falei isso com vocês, né? Que meu primo falou a mesma coisa também, que é gerente de marketing, né? Também. Mas tudo bem. Então, assim, provavelmente o que muitas empresas fazem, eles vão pegar uma TV, colocar uma TV na parede, que vai estar o tempo inteiro rodando em tempo real, então o dado do dia, de quanto que foi vendido, etc, etc, etc. Isso é um dashboard. Por quê? Porque não é nada mais do que um painel que contém, no caso dele, as 3 principais métricas de negócio para a empresa dele. Ah, quantos fãs no Facebook a sua empresa tem? Desculpa a expressão, foda-se. Não é importante. Melhor, pode ser até legal, mas eu não preciso acompanhar o tempo inteiro. O que eu preciso acompanhar o tempo inteiro é número de transações feitas, número de leads recebidos e a receita envolvida lá no troço, que vai gerar as minhas comissões. Legal. Outro contexto, eu trabalho no Walmart da vida, né? Usando lá o exemplo. Cara, se eu trabalho no e-commerce do Walmart, o que é importante para mim? Putz, quantidade de transações que eu fiz no dia, né? Usuários que fizeram alguma transação e receita. É isso que eu preciso saber. Coisas que eu estava até no intervalo aqui que eu estava olhando. Por que eu estava brincando? Eu preciso saber quanto que eu vendi hoje. Porque é isso que eu sou cobrado. Eu falo, cara, ele não quer saber se eu estou vestindo um colã rosa aparecendo lá na empresa. Eu posso aparecer amanhã de colã rosa, se eu quiser. Se eu conseguir vender 2 milhões num dia, eu posso ir pelado para a empresa, se eu quiser. A importância é quanto que eu vendi, quantas hospedagens, quantas reservas eu consegui fazer. Então, no fundo, o dashboard ele é para resumir dados relevantes para cada cliente interno ou para a totalidade dos clientes internos. Dashboard não é nada mais do que um painel. Por isso que eu falei, pense num painel de carro. Qual a informação que, em geral, você tem num painel de carro? Velocidade. É importante você saber a velocidade? Combustível. Combustível é importante. Não é importante, gente, saber o combustível? Você tem até hora, tal, que é legal também. De gasolina, onde eu vou chegar com essa gasolina? Onde você vai chegar com a autonomia, velocidade você tem, às vezes até rotações ali para saber se não está fervendo. E você tem algumas teclas, coisa de alarme, né? Que é quando está freio, óleo, aquela coisa toda. Você tem informação ali, por exemplo, de outros carros que você possa comprar? Não, pelo amor de Deus. Imagina product placement no meio do painel do carro. Já devem ter pensado nessa estupidez, mas deve ser uma coisa meio louca. Então, a lógica é o que é relevante para cada um, e você coloca lá. Necessidade de visualização dos dados, ou seja, você tem a possibilidade de trabalhar em tempo real. Google Analytics, naquela primeira aba lá, que é a aba de agora, né, de real time, ele te mostra quantas pessoas estão no seu site agora, tá? A maior parte de vocês não tem a menor necessidade de saber isso em tempo real, sendo muito franco. Assim, é piração você querer acompanhar. Se você trabalhar com mídia, não. Se você é SPN, você precisa saber em tempo real quantas pessoas tem no seu site. Eu sabia, de cor. Assim, eu olhava, 10 mil pessoas agora. Legal. 5 mil pessoas agora. Não tão legal. Essa matéria está com 1.000 pessoas lendo neste momento. Ok, esse é um feedback legal para passar para a redação. A maior parte do tempo você vai trabalhar com o que a gente chama de D+1. Ou seja, que é o tempo mais o dia anterior, né, digamos assim.
Terceiro ponto, definir necessidade de interconexão de dados entre sistemas. Então a gente já definiu o que é um dashboard, o que ele tem, qual que vai ser a atualização e que tipo de dado eu vou puxar do sistema. Lembra que a gente falou de ERP, agora há pouco, CRM? Cara, se é um dashboard que vai trabalhar com vendas, porra, de onde eu vou puxar o dado sobre vendas? Meu sistema de vendas. Tranquilo? Alguma dúvida nesse ponto? Não. Vou puxar do Facebook? Não, você vai puxar do sistema de vendas. E aí você contrata a galera técnica, o pessoal de TI dá um jeito nisso aqui. Prototipação, você vai e monta primeiro o modelo, etc. Depois vai e trabalha com o seu público-alvo. E por último, implementação final. Esse slide eu tinha incluído nesse modelo da aula, porque as pessoas faziam tanta pergunta sobre dashboard, eu nem perguntei se vocês tinham interesse em saber. Mas eu coloquei, tá? Por via das dúvidas.